Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Eu vou ler do verso 20 até o verso 25. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer por estarmos na tua casa, pela bênção de poder te prestar culto, de te oferecer, Senhor, a nossa adoração, aquilo que, no nosso entendimento, só o Senhor é digno de receber. E queremos te dar graças por termos a tua palavra também para a nossa instrução. Louvamos o teu nome por aquilo que o Senhor nos tem dado a conhecer acerca do teu plano eterno de salvação, algo que de forma natural não seríamos capazes de entender, mas o teu Espírito, que é poderoso, num dado momento da nossa história, iluminou o nosso entendimento para que compreendêssemos as verdades reveladas na tua palavra e não apenas tivéssemos a compreensão correta dessas verdades, não uma compreensão absoluta, mas suficiente, Senhor, para que tivéssemos o nosso entendimento esclarecido acerca do teu plano eterno. E o Senhor operou aquilo que nós não seríamos capazes de realizar, mudando as disposições do nosso coração para amar aquilo que o Senhor ama e aborrecer aquilo que o Senhor aborrece. Muito obrigado por este processo tão maravilhoso que o Senhor operou, nos tirando das trevas para a luz, da morte para a vida, da potestade de Satanás, para sermos súditos do teu reino. Nós queremos te dar graças e manifestar a nossa gratidão de forma concreta através do nosso testemunho, do louvor que dedicamos a ti e também do serviço que desinteressadamente oferecemos para que as fronteiras do teu reino sejam alargadas. Abençoa cada pessoa presente aqui nesta manhã, segundo a necessidade de cada uma. O Senhor dispense da sua graça, fazendo com que cada um de nós receba uma porção do teu favor e possamos ser fortalecidos na fé, edificados na graça do Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que nós te oramos. Amém. Irmãos, a última fase da conversão de Saulo de Tarso a gente poderia designar como sendo uma fase que ilustra com muita propriedade aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a teologia do serviço. Então, parece muito claro nas Escrituras que Deus tem um plano de trabalho para
todos aqueles, sem exceção, todos aqueles que são chamados para pertencer à sua família. Muito interessante, né? Interessante porque, preste atenção nisso, Deus não precisa do nosso serviço. Ele é Senhor, soberano. Ele tem exércitos à sua disposição, exércitos angelicais, que poderiam fazer o serviço que Ele espera de nós 10.000 vezes ou 10 milhões de vezes melhor do que nós, do que toda a igreja que já prestou serviço a Deus durante toda a história. Isso é incontestável, ninguém seria insano de discordar de uma observação dessa na fase final do ministério terreno do Senhor Jesus. Lembram quando ele foi preso? E aí os discípulos se alvoroçaram para prestar um serviço para o mestre, tentando libertá-lo da mão daqueles que o estavam prendendo. E Jesus disse: olha, parem com isso. Eu, porventura, não poderia clamar ao Pai, Ele não mandaria legiões de anjos, eu escaparia desse negócio, dessa prisão imprópria, injusta? Claro, o próprio Deus tem à sua disposição um exército inumerável que Ele poderia contar para realizar o serviço do reino. Mas Ele disse para os anjos: olha, vocês estão fora. Os anjos, eles prestam um outro tipo de serviço, diferente daquele que Deus estabeleceu para que os seus servos pudessem prestar. Isso já seria para nós um argumento extraordinário para nos inclinarmos ao serviço dentro do reino de Deus. Mas tem uma segunda razão. A segunda razão é que nós estamos envolvidos como crentes no serviço mais glorioso que existe na face da terra. E às vezes você pode pensar, talvez seja de algum embaixador de um país importante do mundo, não é? E esse embaixador de uma nação importante realiza um trabalho espetacular. De fato, todos os embaixadores de todos os países na face da terra realizam um serviço diplomático de reconhecida relevância. Mas preste atenção, nenhum embaixador terreno pode se comparar ao mais simples embaixador do reino de Deus. E todas as vezes que eu me lembro, que eu toco nesse assunto de ser um embaixador, eu recordo uma história. Me permitam contar essa história, que eu já contei aqui, quando eu estava na quarta série do primário. Não tem mais hoje primário, mas na minha época ainda tinha primário. Eu fazia a quarta série do primário. E eu deitado na cama com o papai, conversando, e o papai perguntou para mim o que é que eu queria ser. Aliás, não foi nem assim. Eu contei para o papai sobre uma pesquisa vocacional que a professora fez no colégio. Olha, a professora perguntou hoje lá para todo mundo o que cada aluno queria ser quando chegasse na idade adulta. E o papai perguntou: o que foi que tu respondeste? E eu na lata respondi: quero ser embaixador. Aí o papai riu, né? Eu jamais poderia ser embaixador, porque eu não tenho nenhuma vocação para línguas. Aí ele pegou riu naquela altura da história. E depois, com o passar do tempo, a minha vocação era para os números. Não tinha nada com embaixador, né? Mas depois, de fato, se confirmou, né?
Papai nunca colocou isso na minha cabeça, que ser embaixador era alguma coisa extraordinária, né? E alguns anos atrás, conversando algumas vezes com ele, digo, olha, eu não acertei. E eu não acertei do que é que eu iria ser? Embaixador. E na verdade eu sou embaixador, você também é um embaixador de Cristo. Alguém que tem a responsabilidade de representar o Salvador no meio de um mundo decaído. Isso é que é ser embaixador. Com o seu testemunho, com a sua palavra, com a defesa dos princípios do reino de Deus, você está fazendo um serviço de embaixador. E essa é uma das descrições mais maravilhosas que nós temos no Novo Testamento acerca de um servo de Cristo. E é muito interessante que quando Saulo de Tarso se converte, imediatamente ele passa a agir como embaixador em nome de Cristo. O seu imediato compromisso com o serviço cristão. É uma coisa muito interessante. Irmãos, o novo convertido frequentemente experimenta uma compulsão para o serviço. E preste atenção, não apenas o novo convertido. Você não vai encontrar na história bíblica e na história da igreja alguém que, tendo passado por uma experiência de reconsagração, preste atenção nisso, e você tem muitas histórias interessantíssimas dentro já do escopo da história da igreja, de pessoas que passaram por uma experiência, já eram crentes, mas passaram por uma experiência de reconsagração. E você vai ver que um desses resultados dessa experiência de reconsagração é agora o ânimo para fazer alguma coisa dentro da causa de Cristo. Você não vai encontrar ninguém que passa por uma experiência dessa natureza que não experimente essa compulsão para o serviço. Para fazer alguma coisa que, no entendimento dessas pessoas, elas concluem que é o trabalho que Deus tem para elas. E também algo que elas entendem como sendo compatível com os dons que elas receberam. Olha que coisa interessante. É claro que na realização desse trabalho, desse serviço dentro do reino de Deus, essas pessoas vão ter que pagar um certo preço. Trabalhar na causa de Cristo sempre exige esforço, mas as recompensas, a gente pode dizer, são imensuráveis. Nós não temos como dimensionar os resultados positivos que nós derivamos quando servimos a Cristo de forma sincera e desinteressada. A conversão, portanto, de Saulo de Tarso é um texto notável que nos ensina todas essas características que você tem na Bíblia sobre a teologia do serviço. Primeira característica dessa teologia do serviço que você vê na conversão de Saulo de Tarso. Todo crente é salvo para servir. Isso você encontra em toda a Bíblia. E existe até uma frase de efeito, né? Um trocadilho, não sei de quem é, mas eu escrevi aqui. Quem não vive para servir, não serve para viver. Não é? Quem não vive para servir, não serve para viver. Existem muitos crentes
que padecem daquilo que nós poderíamos chamar de ócio espiritual. Olha, o ócio, do ponto de vista natural, já é horrível, né? Uma pessoa que tem o dom da preguiça. Você conhece alguém? Não levante a mão. Não é? Mas existem algumas pessoas que receberam o dom da preguiça. Chama o camarada até para ele se levantar, rangindo, né? Para fazer uma tarefa, o camarada é um procrastinador da pior espécie. E deixa o trabalho, ele pega os trabalhos para fazer, as responsabilidades sempre rangindo, ou deixa pela metade. Ou talvez não completa a tarefa. Eu até contei essa semana para o Irineu, a mamãe tinha um operário que ela trabalhou lá em casa, ela gostava muito desse senhor que trabalhava lá em casa, mas ele tinha um vício, ele sempre deixava uma ponta, ele nunca terminava todo o serviço, sempre ficava alguma coisa por fazer, e ela resolveu apelidar o senhor. Ela chamou o senhor de Zé Rabinho, era José o nome dele, Zé Rabinho, porque ele fazia um serviço e deixava uma ponta, olha, e não aparecia mais, sumia, e deixava uma coisa por fazer. Irmãos, se o ócio na esfera natural é terrível, né? O ócio espiritual é pior. E o ócio espiritual, ele pode indicar duas coisas. A primeira, mais grave de todas, pode indicar falta de conversão na vida de uma pessoa. Alguém que não tenha interesse em servir a Cristo, pode ser que ainda não esteja debaixo do senhorio de Cristo. É uma possibilidade. O outro diagnóstico do ócio espiritual pode ser enfermidade espiritual. A pessoa está passando por um momento ruim, difícil, está sem ânimo, indisposta, está ruim, não tem desejo de agradar a Cristo com o serviço que poderia prestar. É interessante como a chamada de Saulo de Tarso teve como um dos ingredientes principais a vocação que ele recebeu para o serviço. E é interessante que nisso ele vai imitar o próprio mestre, porque Marcos capítulo 10, verso 45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O vaso escolhido, preste atenção nisso, na salvação nós somos transformados em vasos. E preste atenção que o conceito de vaso nas Escrituras é de um utensílio, e o próprio nome já está dizendo, né? Que tem utilidade. Nós não somos salvos para figurarmos como bibelôs dentro da igreja, para enfeitar a igreja. A igreja não precisa desse tipo de enfeite, né? Nós somos vasos e não bibelôs de igreja. E é interessante que tanto Ananias, você pode ver no capítulo 9, verso 15, como no testemunho que o próprio apóstolo Paulo dá no capítulo 22, verso 15, que ele foi instruído pelo próprio Deus que aquele novo convertido tinha uma tarefa para realizar, tinha um serviço para prestar dentro do reino de Deus. E o próprio Saulo faz referência de que ele foi instruído também com relação a isso. Capítulo 22, verso 21,
e o capítulo 26, verso 16 a 18. Preste atenção, quando Saulo de Tarso estava se convertendo, Ananias recebeu uma revelação da parte de Deus, dizendo que aquele homem novo convertido tinha um trabalho dentro do reino de Deus. E no mesmo momento que Deus estava revelando para Ananias, estava revelando também para Paulo. Igualmente, a mesma mensagem acerca do serviço. Irmãos, as razões dessa obrigatoriedade para o serviço são muitas. Nós lidamos com um mundo extraordinariamente carente. E a cada dia nós observamos uma sociedade muito mais desejosa de ouvir a mensagem do Evangelho através da nossa vida. Uma segunda razão é que todos aqueles que se convertem recebem pelo menos um dom. Um dom. Um dom é como uma ferramenta. O que é que você vai fazer com essa ferramenta? Você vai enterrar? Dom é para usar. E a pergunta é: por que Deus concede dons àqueles que se convertem? Para eles enterrarem o dom? Isso é um crime do ponto de vista da parábola contada pelo Senhor Jesus. Dons são capacitações divinas para que sejam usadas dentro do próprio reino de Deus. Além do mais, irmãos, quando nós deixamos de exercitar o dom que nós recebemos de Deus, preste atenção, nós estamos prejudicando outras pessoas. Porque outras pessoas estarão deixando de receber o serviço que nós poderíamos prestar. Mas como assim? Deixa eu ilustrar isso para você. Talvez Deus tenha lhe dado o dom de escutar. E quantas pessoas na igreja, passando por dificuldades, querem um ouvido amigo? Alguém que possa ter disposição para ouvir o que o outro tem para dizer. Irmãos, a Bíblia nos ensina que o compartilhar espiritual entre aqueles que são servos é uma necessidade permanente dentro do corpo de Cristo. E se você não usar o dom que você recebeu, você estará prejudicando o outro. Mas todas essas razões, elas desaparecem em função da última. Quando nós deixamos de servir, nós deixamos também de promover a glória de Deus. Uma das formas mais vigorosas de nós promovermos a glória de Deus no mundo é prestando o serviço para o qual Deus nos chamou para realizar. Ninguém é chamado para o ócio. Todo crente é chamado para servir. Esse é o padrão que nós temos na pessoa do próprio Senhor Jesus. Segunda coisa que a gente precisa entender sobre teologia do serviço. Não é dado a você o direito de escolher o dom que você gostaria de ter ou o ministério que você queria realizar. Ah, mas eu gostaria tanto de cantar. Você não recebeu voz para isso. Ah, eu gostaria tanto de escrever. Não é só problema da sua letra. Você recebeu também um talento para isso. E por aí vai. Eu queria tanto tocar piano. Não dá. Você não recebeu esse dom. Seu dom é outro. E a gente poderia multiplicar aqui tantos e tantos e tantos exemplos, né? Eu gostaria de ser
um diácono da igreja, ou gostaria de ser um presbítero da igreja, gostaria de ser um pastor. Lamentavelmente, não dá para você. Você nasceu mulher. E nós só temos pastores, presbíteros e diáconos. Você não pode ser ordenado a nenhum desses ofícios. Não é? É uma coisa muito interessante. Com Saulo de Tarso, aconteceu assim. Como é que eu vou reclamar? Ao ser chamado, Deus indicou especificamente qual seria o trabalho que Deus tinha para ele. E com riqueza de detalhes. Você pode ver aí no capítulo 9, no verso 15, capítulo 22, verso 21, capítulo 26, verso 17. Nos 3 capítulos que você tem sobre a conversão de Saulo de Tarso, você tem essa nota distintiva. Deus disse para ele com clareza, né, como o sol ao meio-dia, que ele seria pregador do evangelho para não-judeus, para gentios. Agora imagine essa guinada radical, né? Ele era um judeu, fariseu de fariseus, que tinha ingressado numa campanha terrível de perseguição àqueles que estavam ameaçando o judaísmo que ele defendia. E agora ele é chamado para ser pregador justamente aos gentios. Uma coisa que o judeu tinha dificuldade de compreender. Que a salvação não era uma bênção restrita apenas ao universo daqueles que eram descendentes físicos de Abraão. É claro que ser pregador para os gentios não iria impedir Saulo de Tarso de pregar para os judeus. Na própria instrução de Ananias, você já tem essa indicação, capítulo 9, verso 15. E na prática, seria impossível Paulo pregar para os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, sem que os judeus ouvissem também. Era impossível de separar isso. Mas uma coisa estava bem clara: o seu trabalho, de forma específica, seria de um pregador anunciando o evangelho para aqueles que não eram judeus. Você tem isso na história de Saulo de Tarso. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo vai mostrar toda a sua angústia pela salvação dos seus compatriotas. Talvez pudesse até ser o seu desejo do coração de ser um apóstolo, um enviado de Deus para a salvação deles. Ele até diz: olha, eu gostaria de ser anátema se os meus compatriotas se convertessem. Mas olha que coisa interessante. Talvez ele pudesse escolher isso, mas essa não era a vontade de Deus para ele. A vontade de Deus para ele era radicalmente contrária a tudo aquilo que nós poderíamos imaginar de forma natural que ele poderia realizar. Ser um notável exemplo de conversão de um judeu rancoroso, fariseu de fariseus, e agora ele iria testemunhar para os seus compatriotas. Deus não tinha isso para ele. Ele ia ser pregador aos gentios. Um negócio interessante. Deus o chamou para exercer um ministério radicalmente contrário a toda a carreira da sua vida. E ele demonstrou ter plena consciência disso. E se colocou integralmente nas mãos de Deus para cumprir essa vocação para a qual ele tinha sido chamado. Irmãos, esse é um aspecto muito interessante da teologia do serviço.
Nós não escolhemos dons. E não escolhemos também ministérios. É Deus quem nos capacita com os dons que Ele, assim, escolhe, deseja, assim, Ele acha por bem. E é Ele quem nos coloca em um determinado lugar dentro do reino de Deus para que a gente trabalhe, preste o serviço, sem que a gente escolha aquilo que mais nos agrada para realizar. Terceira coisa importante da teologia do serviço. Todo serviço tem um preço a ser pago. Irmãos, não há possibilidade de nós trabalharmos para Cristo sem que venhamos a experimentar dores, dificuldades, problemas, sofrimentos, oposição, incompreensão e uma série de desestímulo, né? Eu já contei a ilustração aqui para os irmãos, quando a igreja começou lá na Cidade Nova, na 69, e eu pregava de frente para a rua, os irmãos ficavam de costas naqueles bancos, e vez por outra parava um camarada de bicicleta lá com um boné. E ele parava na frente lá da porta da igreja e fazia assim. Um semblante de desaprovação. E eu conhecia todo mundo que andava ali, por aqui, nessa redondeza. Eu nunca consegui descobrir quem era aquele camarada. E ele parava na bicicleta lá e fazia assim. Eu olhava para aquilo, não tinha coragem de dizer, olha, não tinha coragem de dizer, por exemplo, olhe para trás ali. Não tinha coragem. E via aquela. Eu vi várias vezes aquele negócio. Se eu tivesse alguma inclinação para a mistificação, né? Era fácil de interpretar. Né? Aquele era um agente do capeta. Simples. Né? E eu teria mais umas 10 histórias dessa natureza para contar para os irmãos. E você também deve ter bem umas 50, se você sabe o que é trabalhar no reino de Deus. Você vai ver alguém dizendo uma coisa que não cabe. Olha, você vai receber um desestímulo daqui, uma palavra imprópria. Você vai ter que ter sabedoria para ter equilíbrio, paciência e avançando. Mas não foi diferente com o apóstolo Paulo. Como é que vai ser diferente conosco? Nós somos mais bonitinhos do que ele? De jeito nenhum. Desde o início, o apóstolo Paulo disse, olha, o apóstolo Paulo ouviu de Deus, você vai trabalhar, você vai ser pregador entre os gentios. Compreendeu isso bem direito? Agora, a segunda coisa que você precisa compreender, não vai ser fácil. Veja lá o verso 16 do capítulo 9. Então, Ananias, no versículo 15 diz, olha, você vai ser um instrumento escolhido, que coisa maravilhosa, para levar o meu nome entre os gentios e reis. Que coisa, eu vou aparecer lá numa limusine, né? Vai estar um hotel maravilhoso me esperando, e eu vou ser recebido com pompa e circunstância. Mas veja o verso 16. Você vai pregar também perante os filhos de Israel, mas olha lá, mas eu lhe mostrarei também o quanto importa sofrer pelo meu nome. Que coisa interessante. Importa sofrer pelo meu nome.
Irmãos, o serviço cristão, ele geralmente enfrenta dificuldades em duas frentes. E a primeira frente nós podemos dizer que é na esfera externa. Você vai ter resistências. Não foi fácil para o apóstolo Paulo cumprir a sua vocação, exercer o seu ministério de pregar o evangelho aos gentios, né, no mundo, sem que ele experimentasse muitas dificuldades. Você pode ver logo no texto que nós lemos, que dia e noite, naqueles dias lá em Damasco, verso 24, os judeus estavam guardando as portas para o matarem, logo assim que ele se converteu, né? Gente de fora da igreja, os judeus incrédulos, armaram muitas ciladas para que, se possível, executassem o próprio novo convertido, né, que tinha se tornado crente depois daquela carreira de perseguidor implacável. Diante de um mundo corrompido, hostil à verdade, nós não podemos esperar que, com a nossa apresentação do Evangelho nas suas verdadeiras cores, o mundo receba a mensagem com alegria, com entusiasmo. Que evangelho é esse que você está apresentando para as pessoas incrédulas e elas estão batendo palma, se sentindo extraordinariamente confortáveis, porque você está oferecendo para elas uma transição das trevas para a luz, sem nenhuma turbulência? Não existe isso. Se você vai apresentar o evangelho para um mundo incrédulo, você tem que falar de arrependimento e fé. Como é que você vai falar dessas duas coisas sem causar constrangimento nos seus ouvintes? Impossível. Agora, se você pregar o evangelho da prosperidade, sim. Aí você vai receber pudim, vai receber manjar, fazão, não sei nem que gosto tem, mas deve ser bom. Fazão, um fazão assado. Mas se você falar de arrependimento e fé, vai ser difícil você ser bem recebido, ser ouvido de forma confortável. Não apenas isso, mas na esfera interna, na própria igreja, o apóstolo Paulo também vai enfrentar dificuldades. A igreja, ainda que seja uma organização formada por pecadores regenerados, preste atenção, a igreja não é constituída de homens perfeitos. Ela ainda está sendo aperfeiçoada. Então, nós vivemos no condomínio de pecadores, onde nós vamos ter dificuldades, problemas, lutas aqui e acolá. Saulo vai gemer e vai experimentar profundas dores, tanto na sua tarefa de apresentar o evangelho para o mundo perdido, como no exercício do seu ministério dentro da própria igreja. E na história de Saulo de Tarso, você tem uma das ilustrações mais contundentes. Você pode dizer, quando nós estivermos prestando um serviço correto para Cristo, nós vamos ter problemas com aqueles crentes que são menos graduados, que estão mais atrasados na caminhada espiritual. Aí talvez você possa dizer assim, olha, mas veja que isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele não teve problema com gente grande, ele só teve problema com gente que estava engatinhando na fé. Não, ele teve problema com gente grande. Você não lembra da história com Pedro? Que quando
Pedro estava com o apóstolo Paulo, numa mesma ocasião, chegaram os judaizantes. O que foi que Pedro fez? Pedro se afastou e agora não queria mais conversar, sentar na mesma mesa com os gentios. Aquilo foi terrível, horrível. O que o apóstolo Paulo disse? Olha, eu tive que censurar Cefas, face a face, porque a conduta dele não estava correta. Olha que coisa, o apóstolo Paulo tendo problema com o apóstolo Pedro. Mas Paulo não teve problema também com Barnabé, na questão de levar João Marcos como seu auxiliar na segunda viagem. Paulo foi intransigente, disse, olha, ele não vai. Barnabé disse, ele vai. Então, olha, vamos nos separar. Nós vamos ter dificuldades também dentro da própria igreja ao cumprirmos o nosso ministério. Se você quer um catálogo assim razoável de todo o sofrimento por que passou o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 28. É um texto maravilhoso para você fundamentar essa teologia moderna do pare de sofrer. Se você encontrar alguém que defende pare de sofrer, dê para ele esse texto aí, de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 e 28. E diga para ele o seguinte, esqueceram de avisar o apóstolo Paulo. Manda um jornal para ele, né, pelo túnel do tempo. Aí, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 28. E por último, todo serviço tem as suas compensações gloriosas. E aqui, nós devemos fazer duas observações simples com relação a esse tópico. Primeira observação: todos aqueles que são chamados para fazerem parte do rebanho de Cristo e, portanto, são também intimados a prestar um serviço dentro da causa do reino de Deus. Todos esses recebem capacitações especiais para o desempenho do próprio serviço. Veja aí o verso 22. Paulo foi chamado para testemunhar aos gentios. E no verso 22, você tem: Paulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. O que é que quer dizer isso? Está bem aqui a explicação no verso 17. Quando Ananias diz para ele: olha, eu fui enviado a você para servir como instrumento para que você recupere a vista e que você fique cheio do Espírito Santo. A tarefa de Paulo era complicadíssima, dificílima. E ele precisava, portanto, de uma assistência extraordinária, de um revestimento, de uma capacitação, de uma unção num grau diferenciado para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus lhe havia determinado para fazer. Preste atenção que, do ponto de vista ordinário, todos nós recebemos a mesma coisa. No texto da grande comissão, olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Mas o texto diz assim, olha, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Preste atenção que Jesus jamais
iria nos mandar para o meio de um mundo incrédulo, sem nos assegurar que a sua presença estaria conosco. Sabe por quê? Seria uma maldade, uma perversidade indescritível. E o bom pastor jamais iria fazer isso, nos mandar para o meio dos lobos. Nós somos ovelhas. Como é que ele vai nos mandar para o meio dos lobos sem nos garantir a sua companhia conosco? Nós não podemos ir, nós vamos ser devorados. Aí, se você fizer uma leitura cuidadosa de Mateus capítulo 10, você vai ver isso lá. Não fiquem preocupados. Vocês vão comparecer diante de reis, vão comparecer diante de tribunais. Não fiquem nem preocupados com aquilo que vocês vão falar, porque naquela hora vos será dada a palavra para que vocês possam responder de forma correta, segundo aquilo que Deus deseja. Não foi isso que aconteceu também com os apóstolos? Irmãos, assim aconteceu com todos aqueles que Deus chamou ao longo da história para prestarem um determinado serviço. Essa semana eu assisti um vídeo maravilhoso, mandei para o Elias e mandei para o Adiel. Posso mandar para você também. É um documentário curto. Quem fala é nada menos do que Martyn Lloyd-Jones, legendado, e ele conta a história de George Whitefield, um dos maiores pregadores de toda a história. E ele conta como George Whitefield foi revestido de forma extraordinária para o ministério que Deus tinha para ele. Assim que ele se converteu, ele se juntou com Charles Wesley, começou a participar daquele clube santo que havia na Universidade de Oxford. E ali foi um momento de experiência magnífica para ele. E ele foi ordenado. Ele foi ordenado ao ministério e na sua primeira pregação, 18 pessoas enlouqueceram. Enlouqueceram, não. Essas pessoas foram tocadas tão poderosamente. Primeira pregação do recém-ordenado. Foram tão tocadas que se quebrantaram de forma impressionante. Mas havia na igreja alguns fuxiqueiros. E eles foram dar com a língua nos dentes lá com o bispo. E disseram, olha, aquele jovem que foi ordenado, ele na última pregação do último domingo, ele enlouqueceu 18 pessoas. O bispo, como era um homem santo e com discernimento, ele disse, olha, eu espero que a loucura desses 18 dure até o domingo que vem. E despachou os fusqueiros, né? Mas olha que coisa interessante. Os púlpitos ingleses se fecharam para George Whitefield. Ele não recebia mais autorização para pregar nas igrejas de Londres. Sabe o que foi que ele fez? Sentiu no seu coração. Há uma multidão de pecadores que estão envolvidos no álcool, estão envolvidos na prostituição, em crimes, e que jamais voltam para a cidade e vão ter a oportunidade de ir em uma igreja. Então a igreja tem que ir até eles. E George Whitefield foi pregar para os mineiros. Era a Serra Pelada da época. Muito pior. Os mineiros que trabalhavam nas minas de carvão. E ele foi pregar o evangelho lá. E pregava com tanta autoridade, com tanta unção, que aqueles mineiros bêbados que estavam escravizados ao álcool, metidos na mais terrível prostituição e que eram tão grosseiros e brutos
que facilmente executavam uns aos outros, eram quebrantados, convencidos de seus próprios pecados. Aí você pergunta, como é que o pregador sabia que aqueles camaradas estavam quebrantados? Porque sulcos brancos começavam a aparecer naquelas faces que estavam cobertas de carvão. As lágrimas limpavam o carvão na face daqueles homens, que eram como animais embrutecidos. Whitefield pregou. Preste atenção nisso. Esse é um dado interessante da história. Era a primeira vez que você tinha um pregador apresentando o evangelho da salvação ao ar livre. Isso era inconcebível, que alguém abrisse a Bíblia sem ter um teto. Whitefield foi pioneiro da pregação ao ar livre, junto aos mineiros. Ele volta para Londres e as igrejas permanecem fechadas. Ele recebeu um convite para pregar numa igreja e foi pregar. E antes de assumir o púlpito para pregar, a sua licença foi cassada. E agora, o que é que ele vai fazer? Como ao lado de cada igreja, ou aos fundos, sempre tinha um cemitério, ele resolveu pregar nos cemitérios. Subia nas lápides e pregava o evangelho. Multidões acorriam para lá para ouvi-lo. E você tem assim começando a história da pregação ao ar livre. E Deus usou extraordinariamente George Whitefield para pregar. Eu não sei como, naquela época não havia instrumentos para amplificação do som. Mas ele pregava em cima de um monte para 10.000, até para 20.000 pessoas. Como um negócio desse pode acontecer? Como é que você consegue explicar um fenômeno dessa natureza? 10.000, 20.000 pessoas. A explicação está aqui. Aquele homem recebeu uma unção diferenciada para prestar o serviço para o qual Deus o havia chamado. Não tem outra explicação. Não tem como ordinariamente você interpretar uma história dessa natureza. Aconteceu com Saulo de Tarso. Vai acontecer também com vários homens ao longo da história da igreja. E a segunda coisa, Saulo de Tarso vai ser objeto não apenas dessa assistência extraordinária, mas também dessa providência igualmente extraordinária. Ele vai ser salvo várias e várias vezes das armadilhas que os homens, inimigos da fé, que queriam executá-lo. Você vai ver aí no verso 23, ele enfrentou o seu primeiro risco de morte, logo quando se converteu. Em Gálatas, capítulo 1, versos 17 e 18, você vai ver que depois de 3 anos de transitar pela Arábia, pelos desertos lá da Arábia, ele volta para Damasco e novamente ele vai enfrentar a oposição de pessoas que queriam executá-lo. Não raro, aqueles que estão envolvidos no serviço cristão são alvos da extraordinária providência divina, que vai avisá-los dos perigos, que vai apontar saídas e que vai mover crentes piedosos para servirem de apoio, a fim de que escapem dessas ciladas que são armadas por aqueles que são adversários da fé e, em última análise, são adversários de Deus. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você já está convencido de ter sido reconciliado em todas as dimensões da sua vida? Você já está convicto de ter sido reconciliado em todas as dimensões da sua vida?
nós já vimos isso aqui, que quando o Evangelho nos alcança, aperta os nossos parafusos, né? Passamos a ter uma nova mentalidade, a interpretar as coisas de uma outra maneira. Nossas afeições são redirecionadas, a nossa vontade é movida, nossa consciência é pacificada, né? A nossa alma recebe as influências de Deus. Há alguém aqui que ainda está fora do serviço de Cristo? Talvez você diga assim: olha, mas eu não estou engajado em nenhuma frente do trabalho cristão. Você precisa se engajar, porque todos aqueles que são chamados para fazer parte da família de Deus são matriculados no serviço cristão. E como você espera dedicar o melhor da sua vida para Cristo? Quando? No apagar das luzes? Não, depois que eu me aposentar, ou depois que eu conseguir encaminhar os meus filhos. Quando é que você precisa, quando é que você imagina que vai poder se consagrar ao serviço de Cristo? Quando não der mais tempo? Quando você adoecer? Quando você tiver suas forças diminuídas? Ou seja, você pretende oferecer para o Salvador o resto da sua vida? Eu lhe pergunto, ele é digno disso? Deus eterno, nós queremos te dar graças pela oportunidade de estar ouvindo sobre a conversão deste que foi o maior de todos os embaixadores do teu reino aqui neste mundo, o apóstolo Paulo. Queremos te agradecer pelas lições que aprendemos acerca da sua conversão. Nos ajuda, Senhor, a compreender essas verdades. Inclina o nosso coração para que possamos colocá-las em prática, para que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Leva-nos em paz para os nossos lares, traze-nos à noite, mais uma vez para ouvirmos a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém.